Fala, moçada. Vamos abordar agora dois fenômenos muito conhecidos de vocês, que é a reflexão e a refração. Isso acontece em ondas. Pode ser tanto a luz, por exemplo, quando você tem uma imagem sendo refletida no espelho, ou então quando você fala, ou seja, o som, que pode refletir numa parede e pode voltar. Então vale para qualquer tipo de onda. Hoje eu vou me focar no caso da luz, porque fica mais simples a gente entender e focar numa coisa só, mas vale para qualquer tipo de onda. Repara que quando você tem uma reflexão, nada mais é do que, por exemplo, eu me vejo no espelho. Isso quer dizer que a luz da lâmpada, ela reflete em mim e reflete no espelho. Essa imagem formada no espelho é a reflexão do espelho quando volta para o meu olho. Então você vê que esse fenômeno tem sempre a ver com bate e volta. Isso é reflexão. Uma coisa importante da reflexão é que ela sempre tem a ver com ângulo ser igual. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tem um pedaço de espelho ou um espelho. Retinho, bonitinho aqui, como na animação à esquerda. Se eu pegar uma referência a esse espelho, que eu vou chamar de normal, uma reta normal, que está tracejada aqui, essa reta normal faz 90 graus com o espelho, é a minha referência. Tá? Para que ela serve? Veja que eu tenho aqui um raio incidente em azul. Tá? Esse é o raio incidente, que vai me gerar um raio refletido aqui em vermelho. Note que eu vou ter dois ângulos. O ângulo de incidência θi e o ângulo de reflexão θr, letra grega θ. O ângulo de incidência sempre vai ser igual ao de reflexão. Então, isso quer dizer que se eu coloco aqui um raio incidente que faz, por exemplo, 40 graus com a reta normal, com certeza eu vou ter que o raio refletido ele forma também um ângulo de 40 graus. Então, esse é o princípio básico da reflexão. No caso da reflexão do tipo regular, é a perfeitinha. Imagina que eu tenho, então, três raios aqui paralelos. Ó. Pelo fato da superfície ser perfeitinha, lisinha, bonitinha e plana, a gente vai ter que, quando eles forem refletidos, será também de forma paralela, porque sempre vai ter um ângulo de incidência igual de reflexão. Como todos são paralelos e vão entrar com o mesmo ângulo, eles vão sair também com o mesmo ângulo. Então eu vou ter, basicamente, a figura sendo formada bonitinha, uma reflexão regular, como você vê o bebê aqui, a criança brincando com ela própria ali no espelho. A imagem é perfeita. Como o espelho é plano, é exatamente a criança que você vê do outro lado. Tá? Só que nem sempre isso acontece. Você também tem a reflexão chamada de difusa. Na reflexão difusa, é como se você tivesse uma parede esburacada, tá? Algo completamente deformado. Ou também, no caso de um espelho, você tem um espelho quebrado, um espelho ondulado, torto, alguma coisa muito nesse sentido que fica rugoso, fica deformado, que também pode ser, por exemplo, a própria água. Olha aqui na figura esquerda que você tem a reflexão bonitinha, regular. Você consegue ver a imagem ali da mansão e das árvores sendo refletidas perfeitamente na água, porque o lago ali está paradinho, está calmo, sem vento. Ao bater uma brisa, um vento, alguma coisa que faça tremular ali, ficar de forma móvel ali a água, você vai notar que na figura direita já não é bem assim. Você até consegue ver o branco da mansão, o verdinho ali das árvores, mas você não consegue ver mais a forma perfeita. Por quê? Porque você deixa de ter essa reflexão acontecendo dessa forma aqui, ó, bonitinha, entra paralelo, sai paralelo entre si, e você passa a ter isso aqui à direita, ó. Embora você tenha os três raios entrando, ó, perfeitamente paralelos entre si, o problema que você tem é que cada lugar em que o raio chega, ele vai chegar, vai ter um certo contorno aqui, ele sai de um jeito. Lá na frente ele vai chegar e vai ter um outro contorno, ele vai chegar, pelo fato de ser diferente, o ângulo vai ser diferente também em relação ao quê? A normal, e ele vai sair com outro ângulo. Então você vai ver que um não tem nada a ver com o outro, por exemplo. Por isso que você vê aqui em vermelho três coisas completamente diferentes. E quando isso chega nos nossos olhos, vai chegar uma imagem totalmente misturada, complicada, né? Isso é reflexão difusa, que é o que você vê no lago na imagem aqui à direita. Refração já é um fenômeno também muito conhecido. Porque quando você vê aqui, ó, na piscina, bom, eu sei que a piscina é composta ali pela água. A gente tem a água, tem ali todos os pisos, tem aqui a marcação bonitinha e a gente consegue ver, porque a luz sai do meio transparente, que é a água, e vem para o meio transparente, que é o ar.
Ela consegue atravessar isso tudo e chegar até a gente. Mas isso tem uma espécie de custo, que tem a ver com desvio. Repara nessa imagem aqui à direita que a gente tem 3 lasers. Temos vermelho, verde e o azul. Note que o vermelho, por exemplo, pegando ele como referência, ele chega aqui de um jeito, só que ao invés de continuar retinho, o que ele faz? Ele sofre uma espécie de desvio. Ó. Se eu traçar uma normal aqui, você vê claramente que ele tem aqui um certo ângulo, mas ao invés de continuar indo, o ângulo diminui, porque ele sofre um desvio. Se você bater numa água, uma bacia de água com uma régua, por exemplo, você vai formar algo assim, ó. Vai formar ondas dessa forma, onde entre cada uma delas você vai ter o tal do comprimento de onda, tá? O que acontece ali é que se você analisar isso dessa forma, a gente pode dizer que a gente tem frente de onda. É um apelido que a gente dá. Tá? É uma frente de onda. São essas ondas retinhas assim. Note que a gente tem uma frente de onda aqui, ó, que eu posso também simbolizar dessa forma. Como se fosse um feixe de luz. Uma coisa assim. Veja que quando ele chega na superfície de separação, ali dessas cores, vai perceber que na verdade há um desvio, ó. E que essa frente de onda que está chegando aqui, ó, ela chega, ela sofre um desvio assim, sofre um desvio assim, sofre um desvio assim. Além de você ter o desvio acontecendo, você tem também outra coisa. Essas frentes de onda elas ficam mais próximas, o que quer dizer que o comprimento de onda diminui, ele muda. Tá? Repara que na animação aqui, o centro é a mesma coisa. Ó. Você tem aqui a onda chegando, a onda diminuindo claramente ali, ó, a distância entre cada frente de onda, ó, claramente você vê que diminui. E no fim das contas, eu posso também simbolizar pelo quê? O feixe de luz que faz isso, e depois ele faz isso. Então são duas formas de representar. Veja que à direita que é a mesma coisa, tem a frente de onda chegando, eu posso representar tanto assim, quanto pela frente de onda chegando. No nosso caso, a gente vai usar muito mais aqui o raio mesmo, que é mais simples de desenhar, de analisar e tal. Mas isso é refração. Repara que na refração sempre há um desvio. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, um feixe de luz saiu do ar e foi para a água. Exatamente como está aqui, ó. Saiu do ar e foi para a água. Há um desvio. Se eu pegar aqui uma reta normal, ó, essa reta aqui é o centro, aquela tracejada que costuma ser, eu tenho um raio incidente e tenho um ângulo de incidência, no caso I. Repare que ao invés de ir direto, ele sofre o tal do desvio. E olhe como o raio aqui, refratado, chega tão próximo ao normal que o ângulo diminui bastante. Compare esse ângulo de refração com esse ângulo de incidência. O de incidência é muito maior. Isso porque você saiu do meio transparente, que é o ar, e foi para a água. A gente costuma dizer que o meio pode ser mais ou menos tem um palavrão que tem a ver mais ou menos ali com a densidade, sabe? O ar é menos denso do que a água. Por quê? Porque o ar ele é mais vazio, vamos botar assim entre aspas. Então ele é mais leve, vamos botar assim entre aspas. A gente falar, então o ar ele é menos denso, a água é mais densa. É mais ou menos por aí. No caso da ótica, a gente fala de refringência. O ar ele é menos refringente do que a água, que é mais refringente. Quanto mais refringente for, vamos dizer que é mais difícil da luz conseguir passar. É como se tivesse mais coisa no caminho dela. Por ser mais denso, mais refringente, então a luz tem mais dificuldade, vamos botar assim, de passar na água. E ela vai ser mais lenta na água do que no ar. E ela vai ser menos lenta ainda, mais rápida no vácuo, porque no vácuo não tem nada. Eu posso tanto falar refringência, como posso falar índice de refração, que eu simbolizo pela letra N. Quando eu falo, por exemplo, que o ar tem um índice de refração menor do que o da água, eu quero dizer que o ar é menos refringente do que a água. Então, eu posso chamar tanto de refringente como índice de refração. Tá? Para eu calcular o índice de refração, não tem mistério nenhum, é uma simples divisão. Eu comparo a velocidade da luz no vácuo, que é um valor aproximado de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Você vê que aqui tem muitos zeros, então é uma velocidade muito elevada, com a velocidade da luz no outro meio, que pode ser ar, diamante, vidro, água, qualquer meio transparente, que vai ser sempre menor do que o do vácuo. Então essa divisão sempre vai dar um número maior do que 1. 1,5, 1,7, 1,3, 2,
5. Depende do meio, mas sempre vai ser maior do que 1. Pelo fato de em cima sempre ter o maior valor, que vai ser no vácuo. Então veja aqui que você vai ter o seguinte: ar com água, ar com vidro e ar com diamante. Olha como o desvio vai mudando. Água e ar. O índice de refração da água é 1,33. Você vê que o ângulo aqui entra com 60 e sai com aproximadamente ali uns 40. Mais ou menos isso que acontece. Há um desvio. Quando você olha o vidro já tem um índice de refração de 1,50, já é maior. Haverá um desvio, então, que maior. Com isso, você vai ter se aproximando mais da normal, que chega a 35. Então, de 40 para 35. Quando você fala do diamante, aquela coisa super densa, você vai ter que a incidência é igual. Porém, essa refração que você vai ter vai ser de apenas 21. Isso porque o índice de refração do diamante é 2,40, muito elevado. Então você vê que quanto maior refringente, quanto maior for o índice de refração do material, mais a luz desvia. E é por isso até que o diamante é muito valorizado, porque ele consegue ter um brilho diferente, que tem muito a ver com essas refrações que vão acontecer ali dentro por causa desse ângulo menor. Tá? Observe aqui a tabela, então, que isso muda bastante. Ó. O ar parece muito com o vácuo, tem um índice de refração muito próximo do vácuo, lá, 1,003. Já a água, 1,33. O gelo já é um pouco menor. O álcool parece um pouquinho com a água. O óleo já é diferente. Vidro, diamante, rubi. Cada material vai ter o seu valor. Às vezes é igual, às vezes é muito parecido. Tá? E às vezes é muito diferente. Um exemplo de como fazer. Bom, sabemos que no vácuo é 3 vezes 10 à oitava velocidade da luz. E que na água é 2,25 vezes 10 à oitava velocidade da luz. Como é que eu acho o índice de refração? Tem mistério. O índice de refração é n, que é a velocidade da luz no vácuo, c, sobre a velocidade da luz em qualquer outro meio. Nesse caso é a água. A gente vai pegar 3 vezes 10 à oitava, que é no vácuo, e vamos dividir por 2,25 vezes 10 à oitava, que é justamente na água. 10 à oitava corta com 10 à oitava. 3 dividido por 2,25 vai dar 1,33. Então, esse é o índice de refração na água. Se fosse outro material, você ia dividir por um valor diferente, ia dar outro valor. Então, não tem mistério. Uma parte muito importante é a lei de Snell-Descartes. A lei de Snell-Descartes é uma lei que vai conseguir te possibilitar encontrar qual é o ângulo incidente ou o ângulo de refração. Qual é o índice de refração do meio em que entrou ali a luz? O meio de refração, né? Então, o que a gente tem aqui são duas possibilidades. Primeiro, se estiver saindo do meio menos para o meio mais, vai haver um desvio se aproximando da normal. Então, é o que você viu antes. Aqui eu tenho a normal, existe o ângulo de incidência. Normalmente, você teria o quê? O feixe de luz indo reto, mas como ele desvia aqui para dentro, o que você vai ter é que esse ângulo aqui é menor do que esse ângulo aqui. Foi o que você viu antes. Então, essa figura aqui. Nada de novo. Porém, se for do meio mais para o meio menos, não o contrário do meio mais para o menos, ou seja, da água para o ar, do vidro para o ar. O que você vai ter é o contrário. O feixe de luz incidente ele vai ter um determinado ângulo de incidência. Ao invés de ele ir reto, o que vai acontecer é que ele vai se afastar da normal. Então, um raio refratado, ó, ele se afasta da normal. Esse ângulo de refração ele é maior. Tá? Então, aqui é exatamente o contrário. Então, um é o contrário do outro. Então, não é difícil de você, vamos dizer, até decorar esse negócio. Então, você repara que quando você chega aqui, ó, ar e um vidro. O que você vai ter? Você vai ter que ele vai se aproximar da normal. Não é verdade? Ó? Aqui é normal, o ângulo aqui é grande, ele fica pequeno. Porém, quando você vai do vidro, normal aqui, tem um ângulo, para o ar de volta, o ângulo cresce, porque é exatamente o quê? Essa situação aqui. Então, a gente vai ter uma aproximação, depois vai ter um afastamento, depende da sua análise, se vai ser água para o ar para água, vidro para o ar, enfim. Então, essa lei de Néo-Descartes, ela basicamente vai ser uma comparação. Eu vou comparar aqui, ó, antes com depois. N1, índice de refração do meio em que a luz está vindo, seja lá qual for.
Pode ser maior ou menor, isso não importa. Vezes o seno de onde está vindo, seno de incidência, tá? Vai ser igual o índice de refração para onde a luz está indo, vezes o seno de refração, ou seja, para onde a luz está indo também. Então, aqui é antes e aqui é depois. Um exemplo para você clarificar as ideias. Tem um raio de luz. Diz que o índice de refração de onde ele incide, ou seja, o N1, é 1. Vai para o vidro. Tá? Então ele sai do ar e vai para o vidro. Só que no vidro, o N2 é raiz de 2. Qual é o ângulo? A pergunta. Qual é o ângulo de refração R? Sabendo que o ângulo de incidência, a incidência é de 45 graus. Então, o que ele não deu? Ângulo de refração. É a pergunta. Olha a imagem, meio 1 e meio 2. No meio 1, índice de refração é 1. E o meio 2 é raiz de 2. Então, aqui é menos refringente, aqui é mais refringente, com certeza. Então, veja que você vai ter aqui, ó, um ângulo de 45, que quando houver o desvio vai se aproximar da normal e com certeza, pelo fato de ser um meio mais refringente, com índice de refração maior, vai se aproximar da normal e o ângulo vai ser menor. Vamos lá. Como é que eu uso a lei de Snell? Que é uma coisa muito importante nessa matéria. N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R. Vamos identificar os caras ali. Quem é o N1? O N1 é o primeiro meio. O N1 é esse cara daqui. É o A. Vezes o seno de incidência. Repara que ele te dá o ângulo de incidência. O ângulo de incidência vale quanto? 45. Então ele vai entrar. É de onde o feixe de luz vem. Ó. 5 graus. Quem é o N2? É para onde vai. Ele saiu do ar e foi para o vidro. Então o N2 está aqui embaixo. Ó. É para onde vai. Então é o raiz de 2 vezes seno. A gente não sabe quem é o ângulo R ainda, então permanece o ângulo R. Vai permanecer o seno de R quietinho ali até você conseguir achar ele. Então vamos lá. Para eu poder achar, o que eu vou ter que fazer? Primeiro colocar quem é o seno de 45. 1 aqui não serve para nada, então já posso eliminar ele. Seno de 45. Vamos para a tabelinha famosa. Lembra da tabelinha, né? Ó, 45 está aqui. Seno está aqui. Então, cruzando uma informação com a outra, eu tenho que o seno de 45 vai ser raiz de 2 dividido por 2. Igual raiz de 2 vezes seno do ângulo de refração. Bom, repara na seguinte coisa. Se eu tenho raiz de 2 de um lado e raiz de 2 do outro, eu posso cortar. Não tem problema. O que vai sobrar aqui do lado esquerdo? 1 sobre 2 igual a seno de R. Eu não descobri ainda qual é o ângulo. Muito cuidado com isso. Eu descobri quem é o seno do ângulo. O seno é um número. Tá? Então eu sei que o seno do ângulo vai me dar o valor meio. O que eu faço? Eu volto para a tabela. Se você estiver fazendo uma prova, nunca esqueça dessa tabela. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide por 2. Passa a raiz. Raiz de 1 é 1. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1 é 1. E você tem a tabela. Simples assim. Tá? Se agora eu achei que é meio, então eu vou lá no seno e procuro. No seno, meio. E o meio me retorna o quê? O ângulo é de 30. Então isso quer dizer que se o seno de R é meio, o ângulo é quanto? Só olhar a tabela, 30 graus. Resolvido o problema. Então muito cuidado com a lei de Snell-Descartes. Tem muito detalhezinho. Vamos agora falar sobre alguns fenômenos como a reflexão total da luz. A reflexão total da luz é um caso muito peculiar, porque normalmente você tem reflexão quando você tem, por exemplo, um espelho. Só que no caso da reflexão total, é uma refração que vai virar uma reflexão. Olha que doido. Tá vendo aqui nesse laser, aqui à esquerda, em cima? O cara vai começar, ó, a desviar, desviar, desviar. Ao invés da luz sair,
ela está refletindo, refletindo, refletindo e refletindo ali dentro. Como é que isso é possível? Repara aqui nessa outra imagem aqui, ó, que você tem o ar do lado de fora e uma substância aqui dentro transparente, né? Então você vai ter aqui, ó, propileno glicol com esse índice de refração maior e o ar com índice de refração menor. Então dentro, no meio onde está a luz aqui, ó, é o propileno glicol com índice de refração maior. E do lado de fora você tem o ar. Olha o que acontece. Ao invés da luz simplesmente fazer isso, ela está fazendo isso aqui, ó. Ela está se desviando dentro do propileno glicol, sem sair para o ar. Nome disso, reflexão total da luz. Mas como assim? Uma simples garrafa de água aqui, ó, com água dentro. Um laser foi colocado ali iluminando ela. Repara que ao fazer o furo, o que está acontecendo? Ao invés da luz sair, sei lá, em linha reta ou espalhando, qualquer coisa, ela sai exatamente no formato aqui, ó, só iluminando a água dentro. Reflexão total da luz. Veja aqui nessa imagem que é a mesma coisa, ó. Aqui tem um objeto iluminando, um laser está iluminando. O que vai acontecer? Ao invés da luz simplesmente fazer isso, ou se desviar de alguma forma, ela segue o caminho exatamente, ó, desse objeto, iluminando ele todo, mas não o que está em volta dele. Tudo isso é reflexão total da luz. Sabe aquela fibra ótica que é usada hoje na internet, em várias coisas, que é para transmitir dados em velocidade muito elevada, no caso da luz? Então, mesmo princípio. O que acontece é o seguinte, veja na primeira imagem, tem duas superfícies, A e B. Quando você não tem diferença de ângulo, quando está retinho, como está aqui, ó, incidência 0 grau em relação ao normal, a refração vai ser 0 grau. Porém, quando você começa aqui, ó, a inclinar e começa a existir um ângulo de incidência, o que vai acontecer? Bom, vai haver uma refração. Nesse caso aqui, tudo indica que é um meio mais indo para um meio menos. Porque você está vendo aqui, ó, que o ângulo de incidência é pequeno e o ângulo de refração é maior. Então, com certeza, é o meio mais para o meio menos. Se você continuar aumentando, aumentando, aumentando esse ângulo de incidência, até o seu limite, que agora a gente chama ele, ó, de ângulo limite, L, vai chegar um momento em que esse raio vai fazer o quê? Isso cresce, isso cresce, isso cresce e isso cresce. Só que vai chegar um momento em que isso aqui cresceu tanto, aumentou tanto o ângulo, chegou até o seu limite, em que agora você vai ter o feixe de luz sendo refratado, ó, praticamente ali paralelo à superfície, totalmente ali paralelo. Então o que você vai ter ali é que se você extrapolar o limite, você avançar um grauzinho que seja a partir do limite, o que você vai ter é que não tem como mais você refratar. Porque já chegou no limite, já está ali, ó, retinho. Só vai sobrar a possibilidade dele voltar. Isso é reflexão total da luz. A partir da refração chega num ponto em que há reflexão. Só que isso só funciona quando você tem no meio mais para o meio menos. Mais para o menos. E você vê o que acontece. É sempre depois do ângulo limite. Onde você vai ter exatamente como se fosse um espelho. Ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Muito parecido. Então, se você olhar a lei de Snell, é a mesma coisa. Ó. N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R. Lei de Snell. Só que repara numa coisa. Se na minha lei de Snell eu tenho N1, porém, no meu limite, eu chamo o seno de I de seno de L. Chegou no meu limite. Eu vou ter o N2 vezes seno de R, seno do ângulo refratado. Tá? O ângulo refratado no limite vale quanto? 90. Então eu vou colocar seno de 90. Isso simplifica demais as coisas. Por quê? Porque o seno de 90 vai dar 1zinho. Então eu saio daquilo lá e chego para uma coisa assim, ó, N1 seno de L é igual a N2. Logo, o meu seno do ângulo limite é o N2 dividido pelo N1. Isso é minha lei de Snell simplificada para o caso da reflexão total da luz. Para eu achar o ângulo limite, por exemplo, só me interessa saber que é o N2 e que é o N1. O índice de refração para onde foi a luz dividido de onde ela veio. Só isso. Exemplo. O ângulo limite de um feixe de luz que passa de um meio para o outro é 37 graus. Se o índice de refração do meio menos refringente é N2 igual a 1,2, qual será o índice de refração no meio onde a luz incide?
e que é mais refringente, N1. Poxa, mas qual é o seno de 37 graus? Você não tem que saber isso. Um ângulo bizarro como esse vai ser dado. Considere que o seno de 37 é 0,6. O que importa aqui é montar. Ó, o princípio é o mesmo. Seno do ângulo limite é igual a N2 por N1. Então repara que na imagem que a gente não sabe quem é o meio, qual incide. A gente não sabe qual é o índice de refração dele. Mas a gente sabe que o feixe de luz chega com um ângulo limite de 37 graus. E que para onde ele vai, por ser o ângulo limite, vai ser de 90 graus. E a gente sabe qual é o índice de refração para onde ele vai. Então, ó, seno de 37 graus é igual a... O N2 é 1,2, para onde a luz foi. E o N1 é desconhecido. Porém, eu sei que seno de 37 vai ser 0,6 porque ele me deu. Que ótimo. Dividido por 1,2 sobre N1. Para eu achar aqui o que eu preciso, basta eu pegar o N1 e passar para o outro lado multiplicando, e pegar o 0,6 e passar para o outro lado dividindo. Basicamente, eu troco os dois de lugar. Então, o que eu faço é N1 sobe e o 0,6 vai para baixo. Bom, esquece a vírgula. 12 dividido por 6. A gente sabe que dá 2, então dá no mesmo. Isso quer dizer que o N1 deu 2. Faz sentido? Isso aqui ser 2? Faz. Porque a gente sabe que para ver a reflexão total da luz, você tem que sair do meio mais para o meio menos. E realmente, 2 é mais do que 1,2. Miragem. Esse fenômeno é muito famoso. Quem nunca viu aí filme Oásis no Deserto, Navio Fantasma lá no oceano. Então, o que você vai ter aqui é o seguinte. Repara que às vezes você vê a pista molhada sem ter água. Você vê lá a reflexão do carro, do não sei o quê, da ponte, do que for, mas não está molhado. Você vê ali o que é super estranho. Você jura que está molhado, mas quando você passa não está molhada a pista. Isso geralmente acontece em dias muito quentes. Quando você considera o ar, não é como se você tivesse aqui uma grande coluna de ar e que o ar fosse a temperatura igual em tudo. Não. Tem diferentes camadas de ar. Mais próximas do solo e mais distantes do solo. Normalmente, quanto mais em cima você estiver indo, mais frio vai estar. Normalmente. Brasilzão, por exemplo, aqui é assim que funciona geralmente. Então, isso quer dizer que, como o ar ele vai ser diferente, isso quer dizer que ele vai ser mais ou menos denso. Tecnicamente, então, o que você vai tender a ter é um ar, como aqui está muito mais quente no solo, ele vai estar mais quente, menos denso, menos refringente. Lá em cima ele vai estar mais frio, mais denso e mais refringente. Nesse contexto específico, quando você tem essa diferença um pouco mais brusca, um dia muito quente, em que realmente o ar embaixo vai estar mais quente, o que você vai ter é que você trata o ar como se fossem coisas diferentes, como se fossem superfícies realmente diferentes. Se você olhar o bonequinho aqui, ele olhando aqui para o chão, ele jura que ele está vendo alguma coisa que veio de onde? Do chão. Mas na verdade não veio. Isso nada mais é do que a luz sofrendo desvios. Você vai ter aqui o ar, né, muito quente que vai fazer desvios e vai fazer com que o carro ali, ó, desvie a luz dessa forma. Só que na verdade o cara jura que está vindo de forma reta, porque a gente só vê a luz em linha reta, a gente não vê a luz fazendo curva, tá? Isso é importante. Então você vê nessa imagem que você consegue ver ali mais à frente um carro na estrada com uma reflexão ali embaixo como se estivesse molhado, mas não está. Isso tem a ver com esse desvio. Você não está vendo a imagem do carro vindo retinho, tá? Ali do chão, você está vendo o desvio acontecendo. Veja aqui a imagem do deserto. Aqui você tem uma árvore. A luz vai fazer um certo caminho. Quando ela encontrar a superfície que está embaixo, que é o ar que vai estar mais quente e menos denso, você vai sair do meio mais para o meio menos. Quando isso acontecer, você vai ter um desvio. Se aqui é minha normal, você vai ter um desvio que vai se afastar da normal. Depois você vai encontrar outra superfície de separação e você vai sofrer mais um desvio se afastando da normal. Você vai perceber que ele vai fazer exatamente essa inclinação, ó, sempre se afastando da normal. Só que vai chegar num ponto em que você vai chegar no limite, que é, por exemplo, aqui, em que não tem mais como você se afastar. Porque aí é exatamente como você viu antes. Se você se afastar, você vai fazer o quê? Uma reflexão. Isso acontece.
Essa superfície aqui que você vai ter entre o ar mais quente e o ar mais frio vai servir de espelho. E você vai ter agora o caminho inverso. Vai se aproximar da normal, se aproximar da normal e vai chegar até onde o cara está. Então, o que você tem, basicamente, é que até um certo ponto vai sofrendo desvios. Depois, vai chegar num ponto que vai haver a reflexão total. E a luz vai fazer isso. Só que o cara, como ele só vem em linha reta, para ele, aproximadamente, ó, ele vai ver uma coisa como se estivesse vindo daqui, mas na verdade está vindo aqui de cima, por causa do desvio. Então ele jura que está vendo, por exemplo, o carro ali, de cabeça para baixo, dentro da água. Só que não tem nada disso. O inverso acontece quando você tem num lugar extremamente frio, por exemplo, onde você tem ali no mar. O mar é um lugar muito, muito, muito frio. O que você vai tender a ver, como você está vendo nas animações aqui, ó, é simplesmente um navio voando. Aqui também, ó. Um navio simplesmente voando no ar. Mas como é que o navio pode estar voando? Porque aqui é o contrário. Aqui o que você vai ter é o contrário. Você vai ter o desvio acontecendo dessa forma aqui, ó. Justamente porque agora o ar mais frio está embaixo e o ar mais quente está em cima. Tá? Então vai ser o contrário. Se você está vendo aqui, você vai jurar que está vendo uma coisa aqui em cima. Só que na verdade o navio está aqui embaixo. Então você vê o navio voando, porque é o contrário. Tá? Curioso, né? Isso é miragem. E para finalizar, distância real versus distância aparente. Lembra que eu falei que você, quando olha a piscina, você jura que está vendo aquela marcação ou piso, mas ele não está exatamente onde está? Tem a ver com isso daqui de agora. Ó. Distância real não é igual à aparente. Por exemplo, olha o que acontece aqui que é curioso. Eu tenho um copo aqui vazio. E aqui tem uma moeda. Como aqui tem a borda, você está olhando de uma forma em que o seu olho pega essa visão aqui. Ó. Até aqui. Mas você não vê ali onde está a moeda. Porque ela está no cantinho ali, no ponto cego. Só que quando você coloca a água, acontece o quê? O desvio, a refração. Tem dois meios diferentes. Agora você vai ter ali exatamente aquilo que você conhece. Ó. Você vai ter que a luz vem da água e quando chega no ar ela desvia se afastando. Ó, e chega no seu olho. Você pode até jurar que você está vendo alguma coisa nessa direção. Mas você não vai estar, porque a moeda está em outro lugar. Então a água tem essas coisas estranhas quando você olha de fora dela. Por exemplo, se você olhar a colher aqui no copo no ar, você consegue vê-la de um jeito. Quando você olha a colher na parte dentro da água, você vê de outro. Se você estivesse dentro da água, você veria a colher normalmente, porque não teria desvio. O seu olho também estaria na água. Mas como o seu olho está no ar e a colher está dentro da água, haverá esse desvio aqui e você vai ver a colher numa posição diferente, uma posição estranha. Assim como o cara veria ela deslocada. Você vê ela deslocada aqui. Por isso que você vê ela parecendo que está quebrada, porque uma parte está no ar e outra parte está na água. Então ela parece que está quebrada, porque realmente, quando você olha isso, você vê uma coisa quebrada. Como se estivesse em duas localidades diferentes ali, né? Observe então aqui que eu tenho o ar e a água, eu tenho um pescador. Ele está querendo jogar a lança no peixe, só que tem um problema. Se você jogar onde os seus olhos juram que estão vendo, você vai errar. Porque o peixe não está ali. Aquela é a posição aparente do peixe. A posição real é uma outra posição. Porque lembra, há o desvio. Você não consegue saber exatamente qual é o desvio. Porque o desvio acontece dentro da água. Você vai jurar que está aqui. Então você tem que já, quando jogar a lança, calcular mais ou menos essa distância. Curioso, né? Dá para calcular. Dá para saber ali a altura, a diferença de altura. Como é que a gente faz isso? Bom, o observador está aqui do lado de fora. Ele está no ar, meio 1. Temos a água, que é o outro meio, meio 2. Vamos chamar de N da ar e N da água. Índice de refração do ar, índice de refração da água. A gente sabe que o cara deveria ver o peixe aqui. Hzinho vai ser essa distância aparente, é onde aparenta estar. Só que onde o peixe está de verdade é lá embaixo. Há o desvio. Então, o Hzão é onde o peixe está de verdade. Essa aqui é o que a gente chama de real. Então, teremos uma relação de proporção, onde Hzão estará para Hzinho, assim como o índice de refração maior, que é o da água, vai estar para o menor, que é do ar. Não tem mistério de como fazer isso, observe. Exemplo, mesma coisa. Tem alguém olhando lá um peixe dentro da água. Para a pessoa,
De maneira aparente, ela jura aqui, ó, que o peixe está com meio metro de altura em relação à água. Então, essa distância, ó, meio metro, é o Hzinho. Qual será a distância real Hzão se o índice de refração do ar é 1 e o da água é 1,33? Então, aqui é o do ar e aqui é o da água. Bom, Hzão está para Hzinho, assim como o N da água está para o N do ar. Quem é o Hzão? Não sabemos. O Hzinho, sabemos que é meio, igual. Quem é o N da água? Bom, o da água é o maior, é 1,33. Quem é o N do ar? 1. Isso quer dizer que o Hzão vai ser o seguinte, o 1 serve para nada. O meio pode passar para o outro lado multiplicando 1,33. Então vamos ter que o Hzão vai ser 1,33 vezes o meio. Logo, o Hzão vai ser metade de 1,33, que vai ser 0,665 aproximadamente metro. Então, isso quer dizer que ele vai estar ali mais de 15 centímetros abaixo em relação à profundidade, ok? É por isso que quando você pega uma coisa e joga na piscina, você jura primeiro ali que aquele piso da piscina está um pouco mais próximo. E quando você pisa, você fala, caramba, está muito fundo. Porque você tem essa impressão de que está mais em cima, ao desvio. E o objeto que você vai querer pegar quando você mergulhar, você vai errar. Quando você abrir o olho lá dentro, você vai ver que ele vai estar numa posição um pouquinho diferente. Tá? Então por hoje é isso. Um abraço.